seus filhos e tudo que ele tinha, e que pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seu irmão. Para a gente poder entender essa passagem, a gente vai entender aqui que em Mateus capítulo 18, no versículo 24, diz que o servo devia 10.000 talentos. Eu fui ver, um talento, só um, equivale a 20 anos de trabalho, um talento. E ele devia 10.000 talentos. Ele precisaria trabalhar 200.000 anos para poder pagar a dívida. Ou seja, era uma dívida que ele não tinha como pagar. Ele trabalharia a vida dele inteira, mas não iria conseguir pagar. E quando ele suplicou ao Senhor, o Senhor se compadeceu dele e perdoou toda a sua dívida. E a Bíblia vai falar que esse servo tinha um conservo. E esse conservo devia a ele 100 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho, ou seja, 100 dias de trabalho o conservo conseguiria pagar. Era uma dívida que era pagável. Porém, esse servo que devia ao Senhor, ele tinha uma dívida que não conseguia pagar, o Senhor o perdoou. Porém, ele tinha uma outra pessoa, um conservo, que tinha uma dívida que era pagável e ele não perdoou. E é interessante porque aqui nós somos, na maioria das vezes, como esse primeiro servo. Nós tínhamos uma dívida com Deus que era impagável. A nossa salvação, mesmo que a gente trabalhasse a vida inteira, vivesse uma vida inteira de retidão, santidade, a gente não conseguiria pagar. E Ele perdoou. Mas nós temos os nossos irmãos, os nossos semelhantes, que têm dívidas que nem se comparam a nossa dívida para com Deus, e nós não conseguimos perdoar. Porque quando é algo que nós fazemos de errado, nós pedimos a Deus por misericórdia, compaixão. Mas quando é o nosso irmão que erra, aí Deus tem que ser fogo consumidor e justiça para queimar a vida daquele irmão. E aqui é interessante que esse servo, quando viu o conservo dele, ele o prendeu até que ele pagasse a sua dívida. Porém, ele tinha acabado de ser perdoado. E aqui, irmãos, Deus, que na parábola significa o rei, o juiz, ele vai reaver com o seu servo. Ele vai dizer assim: eu não te perdoei uma dívida impagável porque você não perdoou também o teu irmão. Por causa disso, você vai ser levado preso. E é interessante a gente entender o que é que significa o perdão. Eu gosto muito dessa analogia que explica muito bem que no tempo da Grécia, quando alguém matava uma outra pessoa, até que saísse o julgamento, o corpo do morto ficava amarrado ao corpo da pessoa que foi acusada de ter matado. E se o juiz dissesse assim: olha, você está perdoado, significava que ele estava desamarrado, podia retirar aquele corpo morto. Mas se o juiz dissesse que ele não estava perdoado, o corpo morto ia se decompor e decompor o da pessoa também, que estava ali presa. E o perdão é justamente isso. Às vezes a gente olha e diz: mas Senhor, fulano não merece ser perdoado. Você merecia ser perdoado por Deus? Porque eu não. E muitas vezes nós achamos que o perdão é algo
injusto, fulano não merece ser perdoado. E a gente se coloca numa posição mais elevada de uma pessoa que merecia. Eu mereci, mas fulano não merece. E naquele tempo, significava justamente isso. Perdoar é desamarrar. E é interessante aqui como Jesus coloca na palavra que aquela pessoa que perdoa é aquela pessoa que se desamarra. Porque a partir do momento, como o pastor falou anteriormente, que você não se perdoa, você está amarrado a um corpo morto que vai se decompor e vai decompor você. E você está esperando que outra pessoa se prejudique, mas que vai se prejudicar é quem? Você, que não perdoa, que não solta, que não desamarra. E glória a Deus! E é interessante, irmãos, que assim, Deus diz o seguinte, Jesus diz, olha, verdade, Jesus. se você perdoar, você vai ser perdoado. Mas se você não perdoa, o Pai Celestial também não vai te perdoar. E aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A gente vê que aqui Pedro, ele diz o seguinte: olha, se você não tratar bem a sua esposa, não é só um relacionamento aqui, horizontal. Você vai se prejudicar com a sua esposa, mas você vai se prejudicar também com Deus. E Deus, ele sempre coloca essa questão do perdão de maneira horizontal, nós, uns com os outros, e vertical, nós com Ele. Se eu não consigo me dar bem com o meu irmão, eu não vou me dar bem com Deus. Se eu não perdoo o meu irmão, Deus também não vai me perdoar. E aqui, como diz a parábola, a dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. Aqui, segundo a parábola, 200.000 anos de trabalho não pagaria. E a gente não tem como viver esse tanto tempo para conseguir pagar. Então, que nós venhamos conseguir reaver a dívida com os nossos irmãos também. Eles erram e nós erramos também. Mesmo que a gente peça perdão o tempo inteiro, a gente sabe que a gente pede perdão hoje e depois já pode cometer algum erro. E aqui o apóstolo Pedro fala que o marido deve tratar bem a esposa, porque senão ele deve ser sábio no convívio com as suas mulheres. Não só para ter um bom relacionamento, mas para que ele possa ter um bom relacionamento com Deus. Porque se você não consegue se dar bem com o seu irmão, você não se dará bem com Deus. E não adianta a gente tomar um veneno, que é a mágoa ou o rancor. Inclusive, isso é cientificamente comprovado, que a pessoa que não perdoa, ela vive menos. Ela pode ter ataque, pode ter um derrame, pode ter um infarto, por conta de tudo isso, porque não perdoa, porque guarda coisas ruins. É como você ficar tomando veneno e desejando que outra pessoa morra. Você que está se prejudicando. Então aqui Jesus, ele nos ensina que perdoar é uma atitude inteligente. Só quem perdoa é uma pessoa que é inteligente, porque ela não está beneficiando somente o outro, ela está beneficiando também a si. Então que nós venhamos nos lembrar disso. A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável, mas Ele nos perdoou. A dívida que nosso irmão tem conosco é pagável. Então que nós venhamos nos lembrar disso. Deus nos perdoou. Que nós venhamos conseguir também perdoar os nossos irmãos. E só para encerrar, o perdão, ele não é um sentimento. Porque normalmente a gente não está com vontade de perdoar. Se você for esperar a vontade, o desejo surgir, ele não surge. O perdão, na verdade, é uma atitude, é uma decisão que você toma. Quando Deus fala que nós temos domínio próprio. Quando os pensamentos começarem a vir, a remoer na mente, fulano fez isso, você tem domínio próprio para dar um basta. Então, você que decide se você vai ou não perdoar. Então, seja uma pessoa inteligente. Amém? Eu agradeço a Amém, Jesus.